Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da EBD, a nossa EBD Online. Eu sou o evangelista Gastone Alves e vou ficar aqui com vocês alguns minutinhos para comentarmos mais uma aula da nossa lição. Nós estamos com a faixa etária de adolescentes, cuja temática do trimestre, o apóstolo Paulo, o grande missionário. Lição de número 1, abordamos na semana passada, falamos sobre a igreja e a época do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos trabalhar a ideia da grande mudança de perseguidor a perseguido. Que virada, né? Não como diz aquele hino, vai ter virada, mas que virada foi justamente essa vida de Paulo, né? De perseguidor, de homem que recebe uma carta em branco, com autoridade para fazer o que quer, para depois receber limitações e fazer conforme tudo que o Senhor Jesus tinha para ele fazer. Menino, foi mudança de vida. Mas aí a gente faz esse comentário hoje. Quero já agradecer ao nosso pastor presidente, ao nosso superintendente e também parabenizar a nossa CPAD e especificamente a nossa comentarista Daniele Soares por esta lição. A gente deu uma olhadinha, é uma lição maravilhosa e quero aqui já dizer para os professores que essa lição para a gente não é nova, porque o currículo se repete, a gente já trouxe essa lição em outro momento, só que agora, é claro, repete o currículo, mas não repete para o aluno. Né? Então, para o aluno não é novidade, e a gente precisa, né, trazer aquela lição que a gente já deu, é claro, acrescentando, aprofundando melhor aí para os nossos alunos. Então, primeiro, a leitura bíblica ela está em Atos 9, né? Atos 9, do versículo 3 ao versículo 9, alternando para o versículo 17. Tá? Eu aproveito e faço a leitura completa, tá bom? Porque tem uma visão mais ampla. Eu sei que para a lição aqui, sistematizar apenas a questão dos versículos que são temáticos, a ideia aqui, não é? De perseguidor a perseguido. Até porque em outro momento a gente vai trabalhar especificamente Atos 9, 15 e 16. Contudo, faz a leitura completa e depois trabalha aí com com os vossos alunos, o específico comentado aqui. Da mesma forma, a nossa mensagem, que é aquele texto que assemelha-se ao texto áureo da lição de adulto. Eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Tá? Então está aqui a nossa mensagem, que mais uma vez eu faço questão de dizer. Leiam na nova tradução da linguagem de hoje, está na lição dos vossos alunos, mas não deixem de utilizar a versão corrigida, nem a nova Almeida atualizada, que são as versões oficiais da nossa igreja, tá bom? Então, utilizem mais de uma versão para ampliação, não só do vosso conhecimento, mas também da transmissão aí para os vossos alunos. Não podemos deixar de mencionar a questão dos objetivos. Né? Como professores que somos, nossa aula, quando preparada, ela tem objetivos. E nesses objetivos aqui a gente tem, primeiro, ensinar quem foi Paulo. E é interessante que nesse momento é comum mesmo a gente estar confundindo, porque ora a gente vai estar falando de Saulo, ora vai estar falando Paulo, ora vai estar falando Paulo, ora Saulo. Aí o aluno faz que, e aí, é o que mesmo, tá? Então é nesse momento que a gente vai trabalhar essa mudança de fato, de perseguidor a ser perseguido e os nomes. Tá? Ele tanto era chamado de Saulo como era chamado de Paulo, mas que mais na frente ficou mais cômodo para a igreja. Há pensadores que citam o nome de Paulo, ficou mais enfático, porque no mundo que se vivia, o mundo romano, o dialeto, cujo idioma mais usado era o grego, e aí o nome de Paulo ficou mais fácil para
utilização, tá bom? Mas ele tinha a versão hebraica e tinha a versão romana, tá? Então vocês utilizam aí esses comentários. Então, primeiro objetivo, ensinar quem foi Paulo. Segundo, como foi o encontro de Jesus com Paulo. E aí esse encontro que transformou sua vida. Aí objetivo 2, mostrar como o encontro com Jesus transformou a vida de Paulo e destacar a importância de um coração aberto para Deus. Esse terceiro objetivo, a gente traz uma aplicação de fato, não só tá comentando aqui a história paulina, mas trazer que esse coração aberto, não só o de Paulo, mas o nosso também é necessário estar aberto para Deus. E aí a importância disso e ver como Deus trabalha nas nossas vidas. Tá bom? Não vou comentar aí, professor, e nem o ponto de partida, o tempo não nos permite, mas adentrar de fato aqui nas sugestões. Como na semana passada eu sugeri para vocês 2 Bíblias, essa semana também sugiro. Ao longo de outras aulas eu vou trazendo novos materiais, mas se eu não trouxer novos materiais, mas pelo menos eu peço aí para a equipe de mídia estar colocando para vocês as citações. Então, relembrando, tá? A Bíblia Thompson. Bíblia Thompson, ela possui, a partir da página 1436, um bom comentário sobre Paulo. Eu falei na semana passada, que, é claro, não foi utilizado na semana passada, mas para o professor que leu, que teve acesso, já aproveitou muita coisa de toda a lição do trimestre. Tá? Então, temos esse comentário aqui. Fica um pouquinho difícil para vocês enxergarem aí na câmera, mas dá para vocês verem e está sendo disponibilizado para vocês também o material. Não sei se eu consigo converter tudo isso em PDF, mas a gente vai fazer um jeitinho para disponibilizar para vocês. E aí eu tenho ainda na sequência, página 1437, chave de vida de Paulo. Aqui eu tenho família, infância, educação, juventude, conversão, pós-conversão, primeira, segunda, terceira viagem missionária, ele em Jerusalém, ele em Cesareia, ele em Roma, na viagem de Roma. Então, são muitos materiais que vocês poderão. Sem falar que, numa forma de quadro resumido, nós temos, então, eventos da conversão de Paulo nas páginas 1438 a 1439. Eu vou tentar colocar isso em PDF para vocês, para que vocês tenham acesso a esse material. Muito rico. Né? Então, das Bíblias de estudo que tenho, para o apóstolo Paulo, esse é melhor. Acontece que nós temos também alguns materiais, Paulo para Todos, nós temos também pastor Ciro Sanches comentando sobre alguns personagens bíblicos, e ele comenta sobre Paulo, e aí a gente está colocando aí para vocês essas informações. Para o professor é ótimo ter esses materiais, porque ampliam de fato a nossa visão. E o segundo material que trago para vocês é a Bíblia do Pregador, tá? A Bíblia do Pregador. Essa por sinal, tanto tem o formato físico, como tem o formato digital. Tá? Eu comprei no formato digital lá no Stories, eu não sei nem como é aquele negócio lá, mas no Google lá tem a parte de vender livros, tem a parte de trazer para vocês essa situação lá de biblioteca, né? E eu consegui comprar. E tenho tanto a versão física quanto a versão digital, que ajuda muito. Né? Então vou colocar, e vou pedir ajuda aqui ao pessoal da equipe de mídia, para colocar para vocês também esse caminho aí de como adquirir essa versão digital. Tá? Só para vocês terem uma noção, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, aparecem para vocês 9 esboços bíblicos. Esses esboços bíblicos, eles são a junção de 2 livros de esboços bíblicos. 1000 esboços bíblicos e mais 1000 esboços bíblicos, alguma coisa assim. Tá? Então,
juntando isso nessa Bíblia de estudo. Então vocês têm aí uma grande oportunidade de trabalhar. Tá? Então, como a lição vai trabalhar sobre quem é Paulo, então só aqui a gente tem a conversão de Saulo. A gente tem o esboço Ananias, o que se fala em Atos 9, dores de parto. E ainda tem Saulo, de perseguidor a perseguido. Tá? É justamente o tema da nossa lição. A grande mudança de perseguidor a perseguido. O esboço aqui na Bíblia, que vai aparecer para vocês no esboço. Saulo, alguém que era perseguidor. Saulo, alguém que foi derrubado. Saulo, alguém que fez a pergunta da salvação. Saulo, alguém que fez a pergunta da consagração. Saulo, alguém que orava, alguém que testemunhava, alguém que foi perseguido. Então, vocês têm material muito bom para trabalhar. Sem falar que outros serão acrescentados aí ao longo da aula ou no decorrer do trimestre. Na lição propriamente dita, tópico 1. Quem foi Paulo? E aí, o nosso comentarista, que no caso a nossa comentarista, né, e parabéns para ela mais uma vez, que comenta muito bem essa lição, que escreveu essa lição, né, já traz a primeira pergunta. Você já se perguntou por que às vezes o apóstolo é chamado de Paulo e outras vezes de Saulo? Essa pergunta está na lição do adolescente e é a partir dela que você começa a provocar esses alunos. E, se possível, antecipa um pouquinho Atos 13, porque é onde a gente vai encontrar, né, Barnabé e Saulo, daqui a pouco Paulo e Barnabé. Tá? Então você pode antecipar um pouquinho, não para mergulhar lá, porque nós vamos chegar lá, mas antecipar um pouquinho apenas para trazer esse momento para a aula. E aí, além de abordar, né, sobre esse quem é Paulo, né, nós temos o tópico 2, que é basicamente o que a gente tem em Atos 9. Né? Porque a gente não consegue montar a história de Paulo em Atos 9. É muito difícil. Né? A gente precisa, na verdade, conhecer, né, Atos dos Apóstolos, a história em Atos dos Apóstolos, por sua vez, pegar vários relatos nas suas cartas para poder sair completando as coisas e dizer Paulo era assim, Paulo era assado. Tá? Então, são muitas informações que a gente não consegue somente em Atos, tampouco em Atos 9. Mas em Atos 9, nós temos então o encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus, ele também vai aparecer aí um relato, né, em Atos 22, versículo 4 e 5, tá bom? Vocês poderão fazer justamente essa ponte, complementar de informações. Que Saulo era movido por seu zelo, perseguia os seguidores de Jesus. E aí vocês vão ver também que muitos de nós aceitamos Jesus, mas ainda permanecemos zelosos. E aqui e acolá, a gente vê um irmão aí que é briguento, um irmão que é, vamos dizer, zeloso, né? Zeloso, mas que acaba sendo extremista muitas vezes. Né? Então temos aqui um Saulo, que era um extremista, e foi preciso ter um encontro com Jesus para poder ter uma compreensão. Né? Então, quando nós chegarmos lá em Atos 9:15, depois expandir, não é? A ideia de saiu para perseguir e quando chega lá em Damasco, não é? O povo ansioso para ouvir o Saulo, não é? Para ouvir o fariseu, para ouvir aquele que detinha de conhecimento. Imagina o homem chegando para, agora é a hora da exposição, e ele diz, rapaz, olha, eu vim com um objetivo e cheguei com outro. No caminho para cá, eu tive um encontro e trago para vocês a seguinte notícia. Aceitei Jesus. Né? Então, vocês também precisam aceitar Jesus para poder ir para o céu. Então, imagina aí a mudança de vida, a viravolta. Né? Então, teve muita coisa. Inclusive, né,
novo convertido aí, o Saulo, né, passou por perseguição, já lá em Damasco. Né? Então, a gente tem muita coisa para comentar. Terceiro e último tópico, o tempo já estourou, e aqui eu fecho a lição, o chamado de Paulo. E aí é quando, mais uma vez, parabenizo a nossa comentarista, Daniele Soares, por essa frase aqui colocada. Saulo só foi entender o que lhe aconteceu quando encontrou Ananias em Damasco. Dando sequência aqui nesse terceiro tópico, nós encontramos justamente a seguinte expressão. O Senhor havia escolhido Saulo para anunciar o nome de Jesus. Aí é natural que nós vamos encher o peito e dizer aos gentios, porque ele era apóstolo dos gentios. Perfeito, mas incompleto. Hoje, gastando perfeito, mas incompleto. Perfeito porque ele realmente era apóstolo dos gentios. Mas incompleto por quê? Aí completa aqui a nossa comentarista. Anunciar o nome de Jesus aos não-judeus, gentios, aos reis. E o que mais doeu em Paulo? Porque foram os seus compatriotas que aperrearam e que não sei se ele era careca, não sei se não era, mas que certamente derrubou alguns cabelos dele, os seus irmãos, o povo de Israel. Então, o chamado de Paulo não se resumiu aos gentios, mas também aos reis e ao povo de Israel. É interessante porque eu li um artigo de uma reitora de uma universidade nossa brasileira e que ela trazia justamente a importância que foi o apóstolo Paulo para o evangelho se expandir. Enquanto outros apóstolos tiveram as suas limitações, as suas dificuldades, Deus se utiliza de um homem que era versado em vários idiomas, que era culto, que tinha conhecimento e que era zeloso. Aí é quando a gente vai lá, mas ele era zeloso bom, mas agora Deus se utiliza dessa característica de Saulo, ou Paulo, que é zeloso, para poder anunciar o evangelho. E neste zelo, não importava se ele iria sofrer ou não. E Deus fez questão de dizer para Ananias, porque precisava Ananias ouvir, Paulo ouviria no seu tempo, que ele sofreria por amor do evangelho. E que Deus te abençoe, querido professor, e que o nosso aluno também compreenda que, por vezes, nós sofremos por amor do evangelho. As dificuldades que nós temos durante a semana de preparar uma aula, de colocar o nosso coração para ministrar para eles, muitas vezes traz para a gente algumas dificuldades, mas que eles consigam perceber que em meio às dificuldades nós continuamos a anunciar a palavra, que é este terceiro tópico, traz aí a aplicação, o objetivo da lição, a importância de ter um coração aberto para Deus. Paulo teve esse coração aberto, nós, professores, temos esse coração aberto, e os nossos adolescentes precisam ter esse coração aberto para Deus e reconhecer a importância deste Deus se utilizar de cada um de nós para anunciar a sua palavra. Que Deus te abençoe. Até o próximo domingo. Que Deus te use em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.